Eu te saúdo com a paz do Senhor. Por que Jeremias era chamado de profeta chorão? Vou te falar sobre isso nesta aula. Esta é a lição número 3 da classe de juvenis. Jeremias, onde buscar coragem? Para esta aula, os anos sugeridos são 257, 292 e 405. Onde buscar coragem? A Bíblia diz lá em Salmos 121, 1 e 2: Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Portanto, a nossa coragem vem do Senhor. Jeremias é um nome interessante, tem uma vida interessante. O significado do seu nome quer dizer: o Senhor ergue, o Senhor levanta. E você sabia que Jeremias não se casou e não teve filhos, inclusive por ordem do Senhor? E por que Deus deu essa ordem para ele? Eu vou te falar também o porquê que Deus deu esta situação para Jeremias, essa vida difícil para Jeremias, de viver uma vida solitária. A vida do profeta. Quem era Jeremias? O fato é que ele foi chamado pelo Senhor para ser profeta muito jovem e por esse motivo dedicou sua vida ao exercício do ministério profético. Quando somos jovens, nós procuramos sempre nos destacar em alguma coisa, principalmente na roda dos amigos, né? Quem é que não quer ser popular, né? Acho que todo mundo quer ser popular. Ou pelo menos a grande massa esmagadora, né? Você também gostaria de ser popular ou você já é uma pessoa popular? E o popular é uma pessoa que é destacada. E por que essa pessoa é destacada? Porque ela é bom em alguma coisa. Ela é uma pessoa muito carismática, ou ela sabe fazer alguma coisa muito bem, né? Melhor do que a maioria das pessoas. Então isso traz com que todo mundo queira ficar perto dela. E Jeremias é interessante porque Jeremias ele não era popular. Ele não era popular. E interessante que ele sempre foi rejeitado também. E veja que, apesar de ser chamado jovem, ele fez o que? Ele se dedicou ao ministério profético. Aqui faz uma lição para nós. É importante, quando nós somos chamados para alguma coisa, nós sermos dedicados àquilo que o Senhor nos confiou. No caso de Jeremias, não foi diferente, ele foi dedicado àquilo que ele foi chamado. E muitas vezes as pessoas querem fazer as coisas de qualquer maneira. E o próprio Jeremias disse que maldito é aquele que faz a obra do Senhor negligentemente, ou seja, de qualquer maneira. É importante também que você, quando for chamado, você atenda ao chamado. Mas existe uma coisa pior do que não atender o chamado, que é atender o chamado e não corresponder. Ou seja, você é chamado para fazer a obra, você aceita fazer a obra, mas você não faz a obra. Então é importante nós separarmos esse negócio. Se eu sou chamado, né, na verdade nem chamado, acho que a base principal mesmo é escolhido, né? Se você foi um escolhido do Senhor, uma escolhida do Senhor para uma determinada área, responda isso com: eis-me aqui. Porque é importante que nós venhamos compreender que, uma vez que nós somos escolhidos pelo Senhor, isso é um grande privilégio. E o profeta Jeremias não foi popular, ele não estava lá na roda de amigos, ele foi rejeitado e mesmo assim ele foi dedicado ao seu ministério profético. Contexto social da época. É nesse cenário de precariedade espiritual e desorganização política que Jeremias exerceu o seu ministério profético. Continuando falando sobre a respeito de ser popular, imagina que você está numa situação, é difícil aqui até de escolher um ponto específico para te dar um exemplo prático, mas enquanto o exemplo não vem, imagina que você está... Vou dar um exemplo bom. Imagina que, por exemplo, você está numa pizzaria, você se encontra com seus amigos numa pizzaria, e em vez de você pedir uma pizza, você pede jiló fritos. Ué, como pode você pedir jiló fritos numa pizzaria, onde está todo mundo comendo pizza? Essa era a dinâmica de Jeremias. Jeremias estava num cenário que não era
propício à questão ministerial, à questão do sacerdote, à questão de responder ao chamado. Por quê? Porque ali a nação de Judá, né, que Jeremias falou ali para Judá, estava passando um povo, estava mergulhado na idolatria. Além disso, era um povo que era subjugado pelas forças políticas. Portanto, era um ambiente completamente corrupto, de idolatria, de pessoas que não estendiam a mão ao próximo, de pessoas completamente envolvidas com seus próprios prazeres. Então, Jeremias vem trazer uma proposta diferente. Vem falar sobre a questão justamente da espiritualidade. Jeremias sempre trouxe uma mensagem muito firme, né? Jeremias trouxe uma palavra de conserto, de arrependimento para a nação de Judá. Lembrando que Judá, da onde saiu Jesus? Jesus era judeu, portanto ele é da tribo de Judá, por isso chamado de leão da tribo de Judá. Então veja que justamente uma nação que foi escolhida pelo Senhor é justamente essa nação que está contra o Senhor. E Deus usa quem Ele quer para nos chamar a atenção. Dessa vez foi usado um profeta, mas houve outras opções, outras ocasiões que Deus usou Babilônia para corrigir o seu povo. Olha que situação. Chegar ao ponto de Babilônia, uma cidade completamente envolvida, mergulhada na idolatria, em tudo quanto era coisa ruim, coisas ímpias, foi justamente essa nação que Deus usou para falar contra o seu povo. Por quê? Para servir de exemplo. Olha que situação. Será que nós hoje também estamos assim? Estamos tão cruéis, tão perversos, tão ímpios, que Deus vai precisar de usar uma pessoa não cristã para nos dar uma lição de moral? Então veja que aqui o cenário do profeta Jeremias era bem complexo, mas mesmo assim, ainda que ele não fosse popular, ainda que as pessoas não batessem palmas para Jeremias, ou batessem nos seus ombros, aqui está o nosso amigo, nada disso, ele sempre foi rejeitado, mas mesmo assim, ele continuou falando contra a nação de Judá, mesmo no meio de um povo que vivia mergulhado na idolatria. Um profeta sensível à voz de Deus. Jeremias não apenas era inconformado com o pecado da nação, como também lutou com todas as suas forças para chamá-la ao arrependimento. Intercedeu com lágrimas e lamento com tamanha compaixão por seus compatriotas que os respondiam com ódio e ameaças. E nesse cenário que Jeremias estava ali diante do povo, falando para o povo se arrepender, e o povo respondia ele com ódio e ameaça, foi que Jeremias ficava em pranto, ele chorava, e era por isso que ele era chamado de profeta chorão, porque ele chorava ao ver a nação de Judá que o Senhor escolheu não se arrependendo dos seus pecados, das suas idolatrias. Por isso ele era chamado de profeta chorão. E Jeremias era uma pessoa muito sensível à voz de Deus. E falar em sensibilidade, hoje vivemos, infelizmente, uma situação muito precária, eu dizia, espiritualmente, das igrejas evangélicas no Brasil, principalmente aqui da Assembleia de Deus, porque muitos pastores, líderes, pessoas de geral, né, ovelhas de modo geral, estão muito insensíveis à voz de Deus. É claro, existem várias exceções, graças a Deus, mas eu digo numa questão mais ampla do negócio. Por que eu digo isso? Porque parece que nós estamos com nossos ouvidos fechados, nós não queremos mais ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque Deus vai sempre nos chamar para o arrependimento, nós não queremos nos arrepender dos nossos pecados. É importante notarmos que o Senhor, Ele está conosco. O Senhor, o leão da tribo de Judá, Ele deseja que nós venhamos ter um coração arrependido. Veja Davi, por exemplo, pecou, teve várias consequências do seu pecado, mas ele tinha um coração arrependido. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós, um coração arrependido. Pecamos? Claro que pecamos. Falhamos? Claro que falhamos. Contudo, que mesmo que nós não queremos fazer tal coisa, nós acabamos falhando aqui e ali. Entretanto, quando nós temos um coração arrependido, estamos sensíveis à voz do Senhor, o negócio muda de figura. Samuel, quando estava lá com seus 12 anos, na casa do Senhor, quando Deus o chamou, ele não reconheceu.
É interessante também falar, nesse caso de Samuel, que Samuel ainda não conhecia a voz, então não era necessariamente uma questão de insensibilidade, era uma questão de não conhecer a voz, é diferente. É interessante que quando você chega num lugar e chama por alguém, as pessoas, ainda que você chame o nome de uma pessoa, às vezes ela não olha. Por que não? Porque ela não reconhece a sua voz. Eu não conheço essa pessoa que está me chamando. Talvez até olhe por uma questão de curiosidade, para saber quem é. Mas Jesus, lembra que Jesus falou? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Porque a voz, ela é uma questão muito interessante, a questão da voz, porque a voz é única. Exatamente isso. Ninguém no mundo tem uma voz idêntica à sua. Pode ter uma voz muito parecida, mas não 100% idêntica. E é por isso que existe essa questão de pessoas, tem até um laboratórios, né, que observam se a fala de uma pessoa é verdadeira ou não. Por quê? Porque a voz é única, ninguém tem uma voz parecida, idêntica, 100% idêntica, ainda que sejam gêmeos, ainda que sejam, ser quem for, a voz é sempre única. E a voz do nosso Deus também ela é única. E nós devemos reconhecer, saber a voz do Senhor, reconhecer a voz do Senhor e, mais do que isso, estarmos sensíveis à voz do nosso Senhor. Sensibilidade, aqui é interessante saber que a sensibilidade é... Imagina que você está com um machucado, por exemplo, na sua mão, no seu dedo. Você vai ter o maior cuidado do mundo com aquele seu dedo. Por quê? Porque você sabe que qualquer coisa que esbarrar ali vai doer muito. Por quê? Porque o seu dedo está sensível. É assim que nós temos que fazer também. Nossos ouvidos devem estar sensíveis à voz do Senhor. O Senhor mal começa a falar, nós já sabemos quem é que está falando conosco. Por quê? Porque nós estamos sensíveis. Mal a voz chega aos nossos ouvidos, nós já sabemos quem é. Público-alvo público-alvo da profecia. Quase que não saiu, né? Quando Jeremias foi chamado pelo Senhor, a sua missão era convocar Judá a um arrependimento sincero para com Deus. No entanto, no momento inicial do seu chamado, o Senhor havia dito que ele seria um profeta para as nações. Às vezes, o Senhor pode te chamar para algo da sua igreja, para você ser uma voz na sua igreja, ou onde você mora, na sua cidade, no seu município, ou no seu estado, ou no seu país, ou até mesmo em outras nações, como foi o caso de Jeremias. Muitas vezes as pessoas não querem fazer o simples, né? Eu não vou fazer isso porque qualquer um pode fazer, mas qualquer um não está fazendo. Se Deus te chamou para fazer, por menor que seja aquilo, faça com a máxima dedicação, chame o povo para o arrependimento. Por que isso é importante? Vamos dar aqui um exemplo. Todo jogador de futebol, ele não nasceu pronto. O Cristiano Ronaldo, ele não nasceu pronto. Neymar não nasceu pronto. Messi não nasceu pronto. O que aconteceu com eles? Eles e todos os demais. É sempre a mesma história. Eles vêm de um lugar, eles começam a fazer o simples, começam a jogar uma bolinha aqui, uma bolinha ali, e daqui a pouco é o craque do time. A ideia do cristianismo é parecida. Você começa num lugar pequeno, numa congregação pequena, e daqui a pouco você está numa sede de milhares de pessoas, por exemplo. Então, quando você tem sensibilidade à voz do Senhor, ouve, né, o Senhor te chamar e você responde o fato de você ter sido escolhido pelo Senhor para fazer a obra, o que acontece? O Senhor vai fazer com que você cresça. Agora é importante notarmos que todas as pessoas, de modo geral, que você vê falando a todas as nações, já foi de uma congregação pequena, já foi líder de jovens, por exemplo, já foi pastor de uma igreja pequena, já foi... tem sempre uma história por trás que é sempre vindo pequeno. Inclusive, quando eu era garoto, eu ouvia muito uma história não, né? Um ditado popular que eu achava muito interessante. Dizia que a única coisa que nasce grande é o lápis, mas morre pequeno. Não é muito diferente hoje, né? O lápis continua nascendo o quê? Grande, mas ele morre pequeno. Então, muitas vezes, nós queremos crescer, fazer algo e já ser o popular da história, mas não é assim que funciona. Até porque aqui o chamado não é para ser popular. É claro que é possível, você talvez cante muito bem, você ensine muito bem, você prega muito bem, você dirige muito bem, você rege o conjunto muito bem. Então, por conta dessas coisas, dessas suas qualidades, você pode ser popular.
Mas existe um outro ponto que, de modo geral, quando uma pessoa ministra a palavra, ensina a palavra, e tanto a pregação quanto o ensinamento da palavra precisa ter um ponto, que é levar o povo ao arrependimento, a renunciar o seu próprio eu, as pessoas não veem essas pessoas com muito bons olhos, né? Por quê? Porque ninguém quer ouvir, você está errado, você está em pecado. A gente não quer ouvir. Então é possível que quando você é chamado para uma obra, talvez as pessoas não vejam você e você talvez não fique popular. Mas isso não é importante. O importante não é você ser popular para o mundo. O importante é você ser conhecido de Deus, o Senhor te conhecer. É isso que importa, é isso que é o ponto. Melhor, é claro que seria bom se fosse popular. Claro que seria bom se fosse popular. Não vou falar contra esse negócio, mas não vou falar mesmo. É bom ser popular. Mas, mais importante do que ser popular, é ser conhecido do Senhor. A chamada e o envio. Desculpas para não atender ao chamado. Será que é o teu caso? Jeremias demonstrou sentir-se incapaz de tão grandiosa missão, alegando ser apenas uma criança sem condições de ser porta-voz de Deus. Existe uma questão muito interessante sobre a questão do chamado, da pessoa ser escolhida, né? Que as pessoas realmente escolhidas, elas sempre temem. Elas, de um modo geral, elas nunca falam, pode deixar que eu vou fazer esse negócio aí. Não, elas sempre dizem, não, chama outra pessoa. Justamente essa pessoa que diz que é para chamar outra pessoa é porque geralmente foi chamada com ela mesma. A Jeremias, por exemplo, disse o quê? Não, Senhor, eu não sou uma criança. Lembra de Moisés? Não, Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de línguas. Eu não sou eloquente. Inclusive aqui cabe uma questão interessante, né? Muitas pessoas dizem que Moisés era gago. Isso não é verdade. Moisés não era gago. A Bíblia diz que ele não era eloquente. Ele não era bom no falar. E não é todo mundo que é eloquente. A eloquência é uma questão difícil. O que é ser eloquente? É quando você fala alguma coisa e a pessoa faz aquilo que você está falando para ela fazer, através só da sua fala. Você pediu para ela fazer algo, por exemplo, você ensinou ela a fazer uma coisa e ela vai lá e faz. Isso é ser eloquente. Era isso que Moisés estava falando que não era. Ele não era eloquente. Mas o que Moisés disse? Não, Senhor, eu sou pesado de língua. Dá logo uma desculpa. Geralmente, quem é chamado realmente não aceita o chamado logo de cara. Ele sempre tem aquela questão, não chama fulano, chama Beltrano, chama aquela ali, chama aquela lá, chama esse aqui, chama aqui. Tem sempre essa questão. Mas, de modo geral, é importante que nós venhamos reconhecer. Porque a pessoa que realmente ela é chamada, ela sente quando ela é escolhida e é apontada por alguém, direcionada pelo Senhor, ela sente o chamado interno. Ela sente que o negócio é com ela. Ainda que ela queira jogar a peteca, né, para alguém, mas ela sabe que o negócio é com ela. Agora, será que muitas vezes nós não estamos nos acovardando demais? Será que às vezes isso é a humildade nossa ou será que nós não queremos a responsabilidade de trabalhar para o Senhor? Então isso é importante nós observarmos e não ficar dando desculpas para não atender o chamado. Encorajamento e envio. Apesar das limitações humanas de Jeremias, o Senhor o encorajou a cumprir o seu chamado. Afinal, a capacitação para tão grande obra viria do Deus Todo-Poderoso, que faria dele um instrumento para arrancar e para derrubar, para destruir e para arruinar, para edificar e para plantar. Nós falamos muitas vezes que o Senhor pode todas as coisas, e pode mesmo, que Deus faz o impossível, e faz mesmo, como diz Lucas 1,37. Entre tantas outras coisas, mas já não observou que quando é conosco, nós falamos o que? Não, Senhor, não, para mim não, isso aí para mim não dá. É claro que para você não dá, para mim também não dá, mas para Deus dá. Muitas vezes nós falamos, exaltamos o nome do Senhor, dizemos que o Senhor é grande, de fato Ele é, que Ele é todo poderoso, que Ele pode todas as coisas, e de fato é verdade. Mas quando é conosco, nós queremos fazer o quê? Não, Senhor, eu não consigo, não é para mim esse negócio, não. É algo do tipo, Senhor, Tu não é capaz de fazer isso comigo. Eu não sou capaz, o Senhor não é capaz de me transformar a esse ponto. O que Deus não pode fazer? Você acabou de dizer que Deus pode fazer todas as coisas, por que com você Ele não pode? Nós, muitas vezes, usamos esses argumentos para ou não querer meter a mão no arado, né? Ficar firme ali no Senhor, ou para não ter responsabilidade. Mas verdade é que quando nós falamos que Deus faz mesmo. E por que se Deus fez com todo mundo, por que não pode fazer com você? Se todos nós somos
iguais. Então é importante que o nosso encorajamento ele venha do Senhor. Quando o Senhor nos encoraja, nós vemos que verdadeiramente o Senhor é todo-poderoso e pode nos usar para derrubar, para destruir, para arruinar, mas também para edificar e para plantar. Então que você tenha no seu coração o desejo de verdadeiramente se sentir encorajado pelo Senhor. Você precisa ser uma pessoa encorajada por Deus. Você precisa compreender e estar sensível à voz do Senhor. Se o negócio é contigo, mete a mão no arado e vai nessa sua força, porque certamente o Senhor te dará vitória, ainda que você não seja popular. Não fique popular por conta disso também. As convicções de Judá, ou melhor, as condições de Judá, a idolatria e imoralidade. Um dos motivos pelos quais o Senhor prometeu enviar o cativeiro babilônico sobre Judá foi a sua decadência espiritual. Nos dias que antecederam o exílio, Judá se encontrava mergulhada na idolatria e imoralidade. Por que muitas vezes nós vamos para o cativeiro? Ou seja, cativeiro é lugar de prisão, né? Cativeiro é o mesmo que prisão. Por que muitas vezes nós estamos cativos, né? Estamos presos em alguma coisa? Por causa do nosso pecado, principalmente o pecado aqui da idolatria. Quantas vezes o cristão está envolvido com idolatria e muitas vezes diz que não? Quantas vezes, já falei aqui várias vezes, a questão, por exemplo, da Sexta-feira Santa, que os cristãos, obreiros, pastores, presbíteros, entre tantos outros, cristãos de modo geral, na sexta-feira tem que comer peixe. Quem falou esse negócio? Não, é porque é pecado comer carne na Sexta-feira Santa. Ah, faça-me o favor, né? O que é isso? Isso é idolatria. Idolatria. Na Sexta-feira Santa não pode ficar sem comer. Que coma carne, que coma peixe, que coma isso, que coma aquilo. Agora a pessoa não pode comer peixe, o cristão não pode comer peixe na Sexta-feira Santa por achar que é Sexta-feira Santa. Aí não. Por exemplo, quando eu trabalhava numa empresa, toda sexta-feira era peixe, o cardápio era peixe, toda sexta-feira. E eu sempre gostei muito de peixe, principalmente aquela corvina frita, aquilo é uma coisa, meu pai eterno. Então, na Sexta-feira Santa, é claro que era peixe. E eu fazia o quê? Eu ficava sem comer? De maneira nenhuma. Eu comia mesmo. Por que eu comia? Porque era Sexta-feira Santa? Não. Era porque era o cardápio da empresa. Eu estava com fome e eu ia comer. Tu sabe que crente não é só a misericórdia, né? Para comer só o sangue do cordeiro, né? Então, não tem esse negócio comigo. Agora, o cristão parar, e eu já vi, né, inclusive na empresa que eu trabalhei, que sexta-feira o cardápio era peixe, era um supermercado. E nesse supermercado, uma vez eu vi um obreiro que hoje ele é pastor, ele chegou e disse para mim: não, rapaz, eu vim aqui comprar um peixe aqui porque a peixaria está cheia. Eu fiquei olhando para ele: mas você não é crente, você pode comer o que você quiser, cara. Nós somos livres, mas o que é isso? Isso é a questão da idolatria. A idolatria, paixão, a questão falei da paixão de Cristo, né? Sexta-feira Santa, agora a questão da Páscoa. Existem duas questões sobre a Páscoa. Primeiro, que o cristão, de forma geral, não comemora a Páscoa. Por quê? Porque a ceia substitui a Páscoa. Agora, é pecado comemorar a Páscoa? Não, não vejo como pecado. Eu vejo, para mim é desnecessário. Mas não há pecado nisso. Se quiser comemorar a Páscoa, comemore. Agora, existe um problema na Páscoa. O que é? Comer chocolate na Páscoa. Porque aí é idolatria. Por que é idolatria? Porque quando se come ovos de chocolate ou chocolate na Páscoa, estão cultuando a deusa da fertilidade. Ou seja, está cultuando um outro Deus. Portanto, é idolatria. Então, quantas vezes o cristão está enfiado na idolatria, está mergulhado no poço da idolatria e ainda não se livrou desse negócio? Na minha igreja tinha uma irmã que ela falava uma coisa que eu ficava numa bronca, só que nunca falei nada com ela porque é desnecessário, não é da minha jurisdição, né? Não sou pastor, então é uma situação complicada. Ela sempre, quando acontecia alguma coisa, uma vez eu ouvi ela falar Nossa Senhora. Aconteceu alguma coisa que eu não lembro o que foi lá. Nossa Senhora, eu fiquei olhando para ela: não é possível que você está falando Nossa Senhora, que é coisa de católico. O que é isso? Enfiado na idolatria. E era irmã do círculo de oração, ficou anos no círculo de oração, uma pessoa entendida da palavra, uma pessoa de fé. Mas nessas questões, porque aí está enraizado na idolatria.
Então, nós devemos ter cuidado nesse negócio. E na questão de Judá ainda tinha a questão da imoralidade, ser imoral. E ser imoral não é coisa de cristão. O cristão não deve ser imoral e nem ser idólatra. Nenhuma coisa e nem a outra. A mentira e o desprezo à palavra de Deus. Tanto que o Senhor revelou ao profeta que até mesmo os da sua própria casa se voltaram contra ele encobertamente. Bom, como eu te falei lá no início, Jeremias não se casou e não teve filhos. Por quê? Porque viria algo da parte do Senhor, que era juízo. Então, se Jeremias tivesse filho e mulher, né, esposa, esse juízo também viria contra eles. Por isso Deus não permitiu que ele tivesse filhos e nem se casasse. Para quê? Para que a ira do Senhor não fosse derramada sobre eles. Por quê? Porque Deus já sabia que se ele tivesse filhos e tivesse esposa, seriam pessoas também enfiadas na idolatria e na imoralidade. Então Deus poupou Jeremias desta situação. Parece que foi um castigo de Deus, né? Deus me proibiu de me casar, Deus me proibiu de ter filhos. Não parece ser um castigo, mas na verdade não era um castigo. Deus estava poupando Jeremias de ter a mulher e os filhos mortos pelo juízo. Então veja que aqui até na casa de Jeremias, no caso dos seus pais, por exemplo, ou outras pessoas da sua família, eram contra Jeremias. Por que eram? Porque Jeremias só tinha um discurso: se arrependam, saia do meio da imoralidade, larguem a idolatria. É o mesmo discurso de sempre. E pelo que vê, Jeremias batia firme nesse negócio. Tanto é que depois veio outro livro de Jeremias, né, que é Lamentações, que era o quê? A parte triste de Jeremias, as frustrações de Jeremias, as situações tristes que ele passava. Então, veja que a questão do livro de Jeremias nos traz uma questão muito importante, que nós devemos nos voltar para o Senhor. Ainda que a nossa casa, né, nossos familiares estejam contra nós, nós devemos continuar firmes no propósito do Senhor. Uma convocação ao arrependimento. A mensagem profética de Jeremias tratava-se de uma convocação ao arrependimento. Embora inicialmente a palavra do profeta fosse de condenação sobre as maldades praticadas pelo povo de Judá, bem como por seus vizinhos, a mensagem final era de restauração. Deus sempre vai falar de uma forma de arrependimento. Deus sempre vai falar contra o pecado. Se não sair do pecado, vai acontecer isso. Eu vou trazer juízo. Mas Deus também tem sempre uma palavra de restauração. O Senhor sempre está disposto a perdoar aquela pessoa que se arrepende. Isaías 55, versículo 6, né, fala sobre a questão de que o Senhor grandioso é em perdoar. Então, quando nós estamos enfiados na idolatria ou na imoralidade e pedimos perdão ao Senhor e nos arrependemos dos nossos pecados, nós alcançamos misericórdia. E o Senhor certamente vai nos restaurar, vai nos trazer uma nova vida, uma nova situação, umas novas condições de vida. Por quê? Porque o Senhor está ali nos restaurando. O que é restaurar? É fazer algo novo, é trazer algo de novo. Ou, no caso, restaurar de modo geral, é fazer uma reforma. Imagina que está com uma casa velha, foi restaurada, agora aquela casa velha agora é uma casa nova, né? Perfeita. Por quê? Porque ela foi restaurada. Assim também é o nosso coração. Quando nós estamos arrependidos da nossa imoralidade, da nossa idolatria, o que acontece? O Senhor restaura o nosso coração e nos faz do nosso coração amargurado, triste, cheio de rancor e ódio, agora é um coração cheio de amor, de paz e alegria no Senhor e de amor ao próximo. Para concluir, aprendemos nesta lição que a coragem para exercer o ministério profético não vinha da capacidade de Jeremias. Deixa eu falar uma outra questão sobre coragem. A diferença de coragem e medo é uma só. Qual é? Você não vê. Como assim você não vê a coragem? Quando uma pessoa toma uma atitude corajosa, você não sabe se ela fez por coragem ou se ela fez por medo. Porque existem situações que a pessoa faz tendo medo, mas não aparece que a pessoa está fazendo com medo. Parece que a pessoa é corajosa, mas às vezes ela está com medo. O que eu quero dizer para você? Ainda que você tenha medo do chamado,
Ainda que você tenha medo de fazer algo que precisa ser feito, faça com medo mesmo. Por quê? Porque ninguém percebe que você está com medo. Quando você toma uma atitude corajosa, as pessoas acham apenas que você tem coragem. Aí você pergunta, mas eu não tenho coragem não, eu tenho medo. O Senhor vai te dar coragem. Por quê? Porque a coragem de Jeremias não vinha de Jeremias, vinha do Senhor. A nossa coragem vem do Senhor. Então, quando você precisa de fazer algo, faça, ainda que esteja com medo. Eu já falei aqui numa situação que eu era líder de jovens e nós íamos fazer um evangelismo. E no lugar onde nós iríamos fazer o evangelismo era uma área de risco. E eu estava com muito medo de entrar ali, fazer o evangelismo e acontecer alguma coisa, um dos jovens morrerem por causa de questão de tiros ou coisa do tipo, ou acontecer da polícia aparecer na hora e começar uma troca de tiros. Eu fiquei com muito medo, mas eu fui assim mesmo. E depois que terminou o trabalho, que nós viemos para casa, eu aliviado, tranquilo, graças a Deus aconteceu tudo bem, dentro da mais perfeita normalidade. As pessoas falavam para mim, você é um homem de muita coragem, você é um líder corajoso. E eu pensando, graças a Deus, Jesus é bom. Mas no fundo eu estava assim, coragem nada, eu estava cheio de medo. Mas ninguém percebe quando você está com medo, quando você está fazendo, ninguém percebe. Aí você fala, por que você não falou que estava com medo? Para não demonstrar para eles que eu estava com medo. Porque naquela posição ali de liderança, eu precisava me manter firme para que eles não viessem também esmorecer. Falar, mas Giovanni estava com medo, então se o líder estava com medo, então é normal eu ter medo também. E a minha ideia não era essa, a minha ideia era encorajar para eles que viessem fazer também. Então quando eles falaram que eu era corajoso, eu simplesmente disse, eu sou sim, porque o Senhor é conosco, o Senhor é comigo. Mas no fundo eu estava morrendo de medo. Por quê? Porque o medo faz parte da nossa vida. O medo faz parte. Mas quando você tiver que fazer alguma coisa, faça com medo mesmo, porque ninguém percebe a diferença. Hora da revisão, número 1. E lembrando que a sua coragem vem do Senhor. E também demonstrar medo também não é sinônimo de fraqueza, não. Tem situações que você precisa realmente demonstrar medo. Tem situações que realmente nós vemos que nós somos frágeis. Realmente em situações, por exemplo, de saúde, você vê que uma pessoa está à beira da morte, por exemplo, você tem medo de perder aquela pessoa. Então não há nenhum problema de você demonstrar medo para outras pessoas. Você não vai mostrar medo para aquela pessoa que está morrendo. Você não deve demonstrar. Mas para outras pessoas você pode. Sim, eu estou com o coração apertado, estou triste, porque essa pessoa pode morrer, eu estou com medo de perder essa pessoa. Isso é normal, é natural. O medo faz parte da nossa vida. E o medo é tão importante quanto a coragem. Há pessoas, por exemplo, que não têm medo de fazer selfies perigosas e estão morrendo por questões de fazer fotinha, né? Tirar selfie em lugares perigosos. E eu vou falar isso para você. Jamais tenha coragem de tirar foto num selfie, né? Num ambiente de risco. Jamais. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa e essa pessoa vier a óbito, essa pessoa perde a salvação. Por que perde a salvação? Porque está tentando a Deus. Tentar a Deus é pecado para a morte. Então não entra nessa, mas olha lá o medroso que não, olha lá o crente que é medroso que não tira foto igual a gente tira aqui, ó, no bem bom aqui, quase caindo aqui do prédio, por exemplo. Você não vai fazer. Por que você não vai fazer? Porque você é do Senhor. Aí nesse caso você tem que demonstrar medo. Sim, realmente eu tenho medo, eu não vou fazer isso não. Vocês não têm coragem, vocês são loucos. Porque quem faz isso é loucura. Isso não é coragem, é loucura. Então temos uma questão aqui para separar, né? Loucura, medo e coragem. Tenha coragem de fazer. Em algumas questões, tenha medo. E jamais tenha loucura de fazer algo que vai fazer com que você se arrependa para o resto da vida, ou, nesse caso, para a eternidade. Né? Então, abre o teu olho. Hora da revisão. Número 1. Jeremias era natural de Anatote, uma vila localizada ao nordeste de Jerusalém, dentro do território da tribo de Benjamim. O nome do seu pai era Ilquias. Número 2, essa cidade aqui no nordeste de Jerusalém estava a menos de 5 quilômetros, portanto era bem próximo mesmo. Número 2, abrangeu os reinados de Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias. Número 3, de imediato Jeremias demonstrou sentir-se incapaz de tão grandiosa missão, alegando ser apenas uma criança, sem condições de ser porta-voz de Deus. Jeremias capítulo 1, versículos 5 e 6. Número 4. Dentre as abominações praticadas estavam a profanação do templo e sacrifícios humanos oferecidos a Moloque, entidade amonita. Jeremias
capítulo 32, versículos do 30 ao 35. Número 5. A mensagem profética de Jeremias tratava-se de uma convocação ao arrependimento. Se falando em arrependimento, é importante lembrar que muitas pessoas falam tanto em questão de avivamento, eu preciso ter uma vida avivada. Sim, precisamos ter uma vida avivada. Mas sem arrependimento não existe avivamento. Pode ter entretenimento, pode ter divertimento, mas não arrependimento. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!